Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Encantos do Evangelho. Tive medo, saí e escondi o teu talento na terra. Essa foi a resposta do último dos servos daquele homem que, saindo em viagem, confiou a eles os seus bens. É isso na conhecida parábola dos talentos. Lembram-se dela? Pois bem, nessa história contada por Jesus, um homem rico deu a seus 3 servos diferentes quantidades de talentos, isso de acordo com suas habilidades. Talento era o nome do dinheiro da época. Os 2 primeiros servos investiram o valor e dobraram os seus lucros, enquanto o terceiro servo simplesmente enterrou o talento para protegê-lo. Aqui, Jesus apresenta diferentes perfis de pessoas no que diz respeito à forma de lidar com os talentos recebidos. Focando na atitude do último servo, percebemos que sua justificativa se baseou no medo. Ele imaginou um senhor muito severo, então ele enterrou o talento para devolvê-lo depois. Teve medo de lutar para valorizá-lo. Há muitas pessoas que se dizem pobres, sem dinheiro, pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. Isso para poder ajudar, para fazer a caridade. Então, elas acabam se recolhendo na ociosidade, na inação, alegando medo de agir, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E com isso, acabam alcançando o fim do corpo físico sem passar pelas experiências edificantes que o planeta lhes oferece. Hipersensíveis, desconfiadas, cheias de suscetibilidades, ou seja, não constroem, são pessoas cheias de ressentimentos, elas não constroem as forças da alma. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Muitas vezes, a pretexto de serem menos favorecidas pela natureza, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se você, se eu, se nós nos percebermos um pouco assim, se você, se eu, se nós nos encaixarmos de alguma forma nessas características, vezes ou outra, essa é uma mensagem de despertamento para você, para mim, para nós. Se você recebeu a mais rude tarefa no mundo, não tenha medo à frente dos outros e faça dela o seu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria que seja a sua estrada, que seja a estrada a que você foi conduzido pelas circunstâncias, enriqueça-a com a luz do seu esforço no próprio bem, na prática do bem. Porque o medo, ele não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o senhor, não foi? Então, se tiver que fazer, faça com medo mesmo. Se tiver que enfrentar, enfrente com medo mesmo, mas enfrente. Não coloque as suas sementes em lugar escuro, não se esconda, não fuja do mundo. Muitas vezes, atrás do que você chama de receio, timidez, reserva, há um pouco de orgulho minando as relações, minando tudo o que você pensa e pode fazer.
Não se veja a todo instante o centro das atenções. Não ache que todos estão te avaliando. É isso o tempo todo, te julgando a toda hora. Não. E se estiverem, o problema será deles. São eles que gastarão tempo com coisas inúteis. Você, ao contrário, estará multiplicando seus talentos, fazendo a sua parte com o que tem, com o que pode, sem se comparar a toda hora. Que possamos ser aquele servo que recebeu 5 e devolveu 10 ao Senhor. Analisemos. Olha, não se trata de uma obra fantástica, de algo sobrenatural. Não, ele apenas duplicou o que recebeu, transformou em algo um pouco maior. Da próxima vez que uma voz interna ficar lhe dizendo, falando assim, olha, tenho medo, tenho medo, tenho medo, lembre-se da parábola do servo frustrado. Lembre-se de que não precisa temer. Se mesmo assim o medo persistir teimosamente em você, sirva com medo mesmo. Aprenda a conviver com ele dia a dia. Descobrirá que aos poucos você o vencerá. Sabe por quê? Porque você é maior, é mais precioso do que o seu medo. Todos nós podemos e devemos crescer. Esconder o dom ou o talento recebido é considerado um descaso no trato de algo tão valioso que recebemos do Senhor. É justamente menosprezar e fazer mau uso do que nos foi confiado por Deus. Você tem aptidões únicas, capacidades e competências de várias naturezas. Não há desculpas para deixarmos de usar os nossos dons e talentos pessoais nesta vida. Isso para exaltar a Deus e abençoar pessoas. Quando confiamos em Deus e visamos fazer sua vontade, Ele nos ajuda a cumprir com a nossa missão. Acreditem nisso, tenham esta certeza. Eu tive a ajuda do canal Momento Espírita, com base no capítulo Tendo Medo, do livro Relicário de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para o estudo de hoje. Coragem, fiquem com Deus, vá lá e faça acontecer. Perca o medo. Tchau.